A paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá preparado pro jogo, né? Hoje é domingo, 5 de julho, né? Todo mundo preparado pro jogo, mas temos que pregar o evangelho, né? É bom a gente fazer a nossa parte, é bom a gente falar sobre entendimento bíblico, porque Jesus breve vem, então nós não podemos ficar dispersos, não importa se tem jogo, se não tem. A gente pode assistir o jogo, mas primeiro Jesus, né? Então eu vim aqui falar sobre o id, né, de Deus, desde do princípio das coisas. Mas antes eu vou te passar uma situação, né? Como eu já disse, eu sou um ex, não é que eu sou ex, eu sou uma pessoa que cultuava, né? Dizia que cultuava a Deus, né? Sem cultuar de verdade. É, Como assim? Eu por muito tempo vivi, né, dentro desses templos que eu chamava de igreja também, como muitos chamam, que não tem nada a ver, nada a ver. E o templo não é igreja, tá? Aprenda isso. Você não vai a uma igreja, você vai a um templo. Saiba disso que você vai a um templo e não a uma igreja, tá? É bíblico, tá? O significado tem tudo, né? E vou mostrar algumas coisas aqui dentro aqui. Já passei no vídeo anterior, mas eu repasso agora, não tem problema nenhum. Enfim, é, para ficar um pouquinho mais resumido, mostrar aqui já tem aqui já, né? O significado de cultuar, né? Cultuar significa prestar culto, adorar, homenagear, demonstrar profunda veneração a uma divindade, força espiritual, pessoa ou ideia. Prestar culto a Deus significa reconhecer o valor supremo, a santidade, a soberania de Deus, expressando isso por meio de atitudes de adoração, submissão e gratidão. Obediência, viver de acordo com os mandamentos divinos, santidade, afastar-se de práticas que desagradam a Deus, amor ao próximo, praticar a justiça, ajudar os necessitados e cuidar das pessoas. Rogou-vos, pois, rogou-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos 12:1. Prestar culto a Deus significa conhecer o valor supremo, a santidade e a soberania de Deus, expressando isso por meio de atitudes de adoração, submissão e gratidão. Aqui é o significado de cada coisa, entendeu? Uma coisa puxa a outra. É, Enfim, é sobre cultuar, né? Porque tem aqui obediência, santidade e amor ao próximo. O cultuar a Deus, né? Prestar culto, adorar, homenagear ou demonstrar profunda veneração a uma divindade, por espiritual, pessoa, ideia. No caso, nosso Deus, ok? Prestar culto a Deus significa reconhecer o valor supremo, a santidade e a soberania de Deus. Já está até aqui embaixo que eu coloquei, né? Expressando isso por meio de atitudes de adoração, que é adorar a Deus. Quando você vai a um culto dentro de um templo, você não faz nada assim, muito das vezes, né? E por que você não faz nada? Não é que você não faz nada. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Templo era um lugar para ser chamado lugar de casa de oração. Lembra quando Jesus ele ele entra dentro do templo e os comerciantes estão vendendo, ele sai quebrando tudo? Aí ele diz claramente, você que é entendido um pouco de Bíblia, ou você quiser procurar, quando Jesus entra no templo, né, e quebra tudo, pode olhar lá. Ele diz que o povo estava fazendo a casa dele, casa de negócios, que não muda muito o tempo de hoje. Se você olhar para aquele tempo e olhar para o tempo de hoje, não muda muita coisa, não. O povo vendendo a palavra, o povo fazendo comércio, tá do mesmo jeito. Não tá- E agora o povo, antes o povo só vendia coisas, né? Agora o povo vende até dom, vende ensinamento. É assim mesmo. Tá pior do que antes, pra você ter noção.
Jesus vem falando que não para não fazer casa de negócio, mas sim fazer casa de oração. Porque um templo não é para ser lugar de cultuar. Entenda uma coisa, quando você vai para um lugar e fica só ali, entre vocês, e os de fora, como que fica? Porque ali você está privando a palavra de Deus. Pós-Jesus, o nosso tempo atual não tem nada a ver com o Velho Testamento. Só que o povo mistura tudo, não entende nada. Tem alguns nomes aqui que eu vou até passar, que tá aqui, que foram os homens que fizeram o ID de Deus, né? O ID do início, que eu até escrevi aqui, o ID do início. Moisés, Elias, Eliseu, Amós, Isaías, Jeremias, Micaías, Natã, Oséias, Joel, Miqueias, Sofonias, Abacuque, Ageu e Zacarias e Malaquias. Só que esses aqui, todos eles são do Velho Testamento. E o que acontece? Eles tinham uma regra, né, e um entendimento diferente, e a cultura deles era diferente. Então Deus falava com eles através da cultura que eles tinham. Então eles viviam em tribos, né, aldeias no caso, né? Então era um povo meio que separado, mas Deus nunca deixou de falar com eles, principalmente para falar com o próximo. Jeremias que o diga. Ó, Jeremias é chamado desde o ventre. Deus lhe disse explicitamente a todos: a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Ficou conhecido como profeta enviado às nações e a Judá antes do exílio. Você olha para o tempo de hoje, é, vamos falar o nome igreja, né? Que você dá o nome de igreja. Você vê esse tanto de igreja. Se você vê as reportagens, quando um pastor, né? Ele briga com outro pastor, todo o rebanho daquele pastor que brigou com aquele outro não pode ir na igreja do outro. É sempre assim. Ou, um exemplo, quando tem culto na sua igreja, você não pode visitar outra igreja. Não, é porque a gente precisa de você aqui, mas eu não posso ir lá. Por quê? Não, porque a gente precisa de você aqui. Aqui porque só aqui. Quem falou isso para você? Enquanto Deus está te mandando para fora, para o ID de Deus, você tem que ficar ali, preso. Porque você é ovelha dali. Pelo amor de Deus, gente. É por isso que eu falo, assim, agora vamos para uma parte o que acontece. As pessoas, elas nunca quiseram a Deus desde o Velho Testamento. Deus já vem dizendo isso, né? 1 Samuel 8:7, onde ele consola Samuel dizendo: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Ou eles, no caso. O povo nunca escolheu a Deus para reinar sobre eles. O tempo de hoje, as igrejas, não escolhem Deus para reinar, mas sim um homem. Naquele tempo não era diferente. Quando Jesus vem à Terra, é Jesus que reina? Não. Ele é dono de tudo, sim. Mas aos olhos do homem, tem alguém que manda além dele. Jesus veio à Terra e ninguém entendeu o reinado. Ninguém entendeu quem era o dono do reino. Todo mundo sempre achou que, porque alguém está no pedestal, é acima do outro. E nunca foi isso. Deus não nos chamou para ter um reinado de um cabeça de um homem sobre nós. Nunca foi assim. Nunca foi desse jeito. Abraão, perdão, Salomão, ele não escolheu a Deus para reinar. Por isso que aconteceu o que aconteceu com ele no final dos seus tempos. Pode olhar Salomão, o fim de Salomão. Olha o fim de Salomão. Ah, mas ele andou com Deus, aí não sei o quê. Qual que foi o pedido de Salomão? Ó, preste, ó, quem analisa as coisas tem que prestar mais atenção. Quem analisa as coisas
percebe que o intuito dele nunca foi pedir para Deus aconselhar ele a governar o povo. Ele pede sabedoria para governar o povo. Ele não fala assim, Deus, me ajude a guiar este povo. Ele pede sabedoria para ele guiar o povo. No início era uma coisa boa. Porém, a soberba, né? E o deixa eu, né? Deixa eu ficar à frente desse povo. É sempre assim. Quando alguém vai e começa um novo templo, tem que alguém mandar. Alguém tem que estar acima de todo mundo. Ninguém quer ser igual. Mas como assim? Ninguém quer ser igual. Não é todo mundo que pode mandar. Não é todo mundo que tem que fazer. Sabe por que isso está acontecendo? Em primeiro lugar, quando você resgata uma alma, você fala toda a verdade da palavra ou só fala aquilo que lhe convém? Ué, porque falar aquilo que lhe convém é fácil. Pregar isso aqui que eu estou fazendo aqui. Explicar aqui o que o povo tem que entender. Que o povo sempre escolheu e sempre escolherá, sempre vai escolher primeiro o homem do que a Deus. O povo rejeita a Deus desde o início das coisas. Entenda uma coisa. O homem não, muitas das vezes, por falta de fé, né? Porque a falta de fé é que quebra, né? Por causa da falta de fé, muitos não serão salvos. Como assim por causa de falta de fé? Ué, a salvação, a Bíblia diz que nós seremos salvos. Mas para quem tem fé. Não sabia disso, não? Ué, você não tem fé que você vai ser salvo, você vai ser salvo. Salvo do quê? Você não tem fé que você vai ser salvo. A Bíblia que diz, não é eu que digo. Que nós seremos salvos através da nossa fé. E através da obediência. É por isso que você precisa ter fé. Porque para buscar o reino de Deus, você tem que ter fé, pô. É, meu amigo. O negócio é sério. E ninguém quer ouvir, não. É muito difícil, né? Mas tem que ser pregado esse evangelho. O povo não quer, mas tem que ser dito. O povo não quer, mas tem que ser falado. Se eu não falar, eu estou sendo igual ao próximo. Não fazendo o ID de Deus. Eu tenho que pregar aquilo que Deus manda, ué. Eu tenho que pregar aquilo, mesmo que não seja da minha vontade, tem que ser a vontade de Deus. Nunca foi a minha vontade. Quem entende, entende. Quem não quer entender, eu vou fazer o quê? Fala pra mim. Explica pra mim, fala pra mim. Explica pra mim. Se o povo não quer, e eu tenho que querer. Sabe por que eu tenho que querer? Eu tenho que querer fazer a vontade de Deus? Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si próprio naquele grande dia. Então você que vai para o culto achando que você só vai ser salvo se você tem um pastor, é mentira. Calma aí, vou te mostrar. Tá jogando brincando? Vou te mostrar agora. Cada um. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não é eu que digo, é a Bíblia que diz. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Então você ter um pastor não tem nada a ver, pô. É a Bíblia que diz. Mas o povo não quer entender, pô. Provérbios, Salomão, antes de ele desviar da palavra de Deus, ele diz:
Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos. Você lê a Bíblia 500 vezes não te faz ser um crente. Agora, quando você guardar a palavra no seu coração, é diferente. Aí sim. Ele só chama de filho aquele que vai guardar os mandamentos. Meu filho, não se esqueça da minha instrução. Ali ele está falando para todos, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Hum, tem que falar muito ainda? Tem? O ID de Deus, você quer saber do ID após Jesus? O ID de Deus após Jesus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar entender aqui que tem dois IDs, né? O ID daquele povo que pregava ali no meio entre eles, né? E tem o ID pós Jesus. Calma aí. Ah, nós estamos aqui ainda, perdão. Nós estamos na parte onde não há liderança, né? Na verdade é aqui. Perdão. Atos 17, 24 diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. É a Bíblia que diz, não é eu que digo. Mateus 23, 8 diz: Vós, porém, não queirais ser chamados rabi. No significado rabi é liderança. A sua liderança aí, que não é para ser líder de nada, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo e todos vós, a saber, o Cristo e todos vós sois irmãos. Todos nós somos irmãos. Não há liderança entre nós. O povo não aceita essa passagem. Ninguém prega isso aqui. Ninguém prega, mano. Vai no culto, vê se alguém prega isso aí. Você é doido? Alguém pregar isso aí dá problema, menino. Lucas 17, 21 diz: Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós, no caso. Quando a pessoa não entende isso, é complicado. João 14, 6 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando seu pastor te diz a mesma coisa, você precisa de um templo. Porque sem um templo, se você ir para a igreja, você não é salvo. Porque essa é a palavra que o povo te diz. É isso que o povo te engana sempre. Mas aí em João 14, 16 diz: E disse-lhe Jesus, tá? Disse-lhe Jesus. Não foi o homem. Jesus que disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se ninguém vem ao Pai senão por Jesus, meu amigo. A sua ordenança após ele é um só: ide por todo mundo, pregar o evangelho. E também disse: ide por todo mundo e fazeis discípulos. Vamos lá, Mateus 28, 18 a 20. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Entenda uma coisa: você criar um outro discípulo não te faz maior que o outro. Porque a palavra que você está tirando não é de você, é de Deus. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, ou mestre no caso, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Todos nós somos irmãos. Eu e você somos irmãos. Entendeu? Entendeu agora? Eu e você somos irmãos. Entendeu? Não há mestre entre nós. Não há mestre. Não há líder. Há um só mestre. O Cristo. Entendeu? Cristo. Cristo é o único mestre que você tem.
Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ide pregar o evangelho. Primeiro ele vem com o ide pregar o evangelho a toda criatura. Perdão. Primeiro ele vem com o ide, depois ele, em Mateus, que é mais à frente, né? Essa passagem ele vem dizendo que aqui já é o fim das coisas, que ele vem a deixar o povo. Jesus aproximando falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações. Tá entendendo? Então você precisa fazer o ide de Deus. O ide de Deus não é você ir para um culto de quinta e domingo e achar que tá bom. Mas na sua casa você não respeita a sua mãe, na sua casa você não respeita seu pai, na sua casa você não respeita ninguém, você não tá nem pra ninguém, e aí? Você não respeita seu amigo de trabalho. Eu duvido. Quantos você já falaram de Jesus pra alguém, né, que você conhece? Quantas vezes você já entregou algo de Deus pra alguém? Quantas vezes você já pediu pra alguém se reconciliar com Deus? Quantas vezes você já fez na sua vida? Fala aí. Consegue lembrar? Não precisa falar pra mim, mas consegue falar pra si mesmo? Porque às vezes você tem que reconhecer a si mesmo o que você já fez na sua vida. Não precisa compartilhar para o mundo afora, mas e para Deus? Você tem compartilhado o que você tem feito? Você tem se alegrado com alguém que tenha se convertido através da sua palavra? Você tem se alegrado em saber que você está pregando o evangelho e que você está fazendo a vontade de Deus? E entenda, nem todo mundo vai querer Deus, mesmo você pregando o evangelho. Porque não é para todo mundo que você é exemplo de alguma coisa, mas tá tudo bem, ué. Por você não ser exemplo de nada para alguém você vai ser exemplo. Para alguém você é exemplo de alguma coisa. Para alguns você não é, mas para alguns tem algumas pessoas que te admiram e você nem sabe. Aprende aí que eu sei sério, meu patrão. Vou deixar essa palavra aqui, mas eu espero que fique bem claro o que eu quis passar para vocês. Sobre o entendimento e o despertamento que vocês precisam ter na vida de vocês. Porque eu também congregava, cultuava com o povo, né? Com o povo que não tinha nada a ver com o conceito de evangelho de Deus, aquilo que era pregado. E entenda uma coisa, porque toda vez que você vai para um lugar e fica lá, você só vai lá para ver as mesmas pessoas, você vê as mesmas pessoas, não faz nada diferente para ninguém. Já parou para notar que nenhum culto, ninguém deixa de fazer um culto dentro da igreja que você tá, para ir ser igreja? Porque liderança te ensina a ir para a igreja, mas ninguém te ensina a ser igreja. Pega essa situação. Qualquer líder, qualquer pastor, qualquer presbítero, qualquer missionário, qualquer coisa, eles os ensina a ir à igreja. Eles aconselham a ir à igreja. Mas quando eles te ensinam a ser igreja, o significado de eclésia, que é a assembleia, casa, é chamados para fora. Só uma dica. Chamados para fora. Tá bom? Não para dentro. E eu tenho só algumas questões aqui para te fazer aqui antes de encerrar esse vídeo de vez. Me responde só essa coisa aqui. Qual foi o ministério que Jesus criou? Ministério, e onde Jesus congregava? Porque até onde eu sei, Jesus ia pelo povo, pregava, orava e curava o povo. O ID de Jesus. O ID que você está fazendo hoje, qual que é? Pega essa visão, tá? Deixar vocês aí com essa reflexão. Era a paz. Fui.